Olá, pessoal. Vamos então dar continuidade à leitura do livro A Volta ao Mundo em 80 Dias. Nós estamos no capítulo 33, em que Phileas Fogg se mostra à altura das circunstâncias. É um capítulo um pouco extenso, mas é um capítulo alucinante. Vamos acompanhar. Uma hora depois, o vapor Henrietta ultrapassava o farol que sinalizava a entrada do Hudson e dava ao mar. Durante a jornada, correu rapidamente para leste. No dia seguinte, 13 de dezembro, ao meio-dia, um homem subiu ao convés para determinar as coordenadas. Supõe por certo que este homem era o Capitão Speed. Nada disso, era Phileas Fogg. Quanto ao Capitão Speed, estava fechado e bem fechado a chave no seu camarote e soltava uivos que denotavam uma cólera. O que tinha acontecido era muito simples. Phileas Fogg queria ir a Liverpool. O capitão não quis conduzi-lo para lá. Olha só, gente. O capitão disse para o Phileas Fogg que iria para Bordeaux. O Phileas Fogg concordou, né? Mas ele concordou apenas para estar ali naquele navio, porque o que ele fez? Ele tomou o navio do capitão. Pois é, vamos acompanhar, né? Então, o navio não estava indo para Bordeaux, estava indo para Liverpool, que era o destino do Phileas Fogg. Então, Phileas Fogg tinha aceitado comprar passagem para Bordeaux e, nas 30 horas que esteve no navio, tinha manobrado tão bem, recorrendo às suas banknotes, que a tripulação, marinheiros e fogueiros, tripulação um pouco contrabandista, que estava em péssimos termos com o capitão, lhe pertencia. Quer dizer, ele comprou o pessoal ali, né, do capitão. Eis o porquê Phileas Fogg comandava em lugar do Capitão Speed trancado no camarote. Enfim, o Henrietta se dirigia para Liverpool. E agora, como acabaria a aventura? É o que mais tarde se saberá. Contudo, Mrs. Aouda não deixava de se sentir inquieta, apesar de nada dizer. Fix, esse tinha ficado estupefato a princípio. Quanto a Passepartout, estava simplesmente adorável. Se, pois, que ainda havia se, pois, o mar não ficasse muito ruim, se o vento não saltasse para leste, se não sucedesse nenhuma avaria ao barco, nenhum incidente à máquina, o Henrietta, nos 9 dias contados de 12 de dezembro a 21, poderia atravessar a 3.000 milhas que separavam Nova York de Liverpool. Então, eles estavam, né, saindo de Nova York e indo para Liverpool, né? Mas tinha várias condicionais aí, tinha que muita coisa dar certo para que esse prazo fosse cumprido. É verdade que uma vez lá, o negócio do Henrietta, somando-se ao do banco, poderia levar o gentleman um pouco mais longe de onde queria. Durante os primeiros dias, a navegação se fez em excelentes condições, o mar não estava muito duro, o vento parecia fixo, largaram-lhe as velas e o Henrietta andou como um verdadeiro transatlântico. Passepartout estava encantado. A última proeza de seu patrão, da qual não queria ver as consequências, o entusiasmou. Jamais a tripulação vira um rapaz mais alegre, mais ágil, fazia 1000 gentilezas para os marinheiros e dava-lhes as bebidas mais atraentes. Seu bom humor, muito comunicativo, contagiava a todos, esquecer o passado, os aborrecimentos, os perigos. Só pensava na meta da viagem tão próxima e às vezes ardia de impaciência como se tivesse sido aquecido nas fornalhas do Henrietta. Muitas vezes também o digno rapaz rodeava Fix, o olhava com o olho que se diria comprido, como não lhe falava, porque já não existia nenhuma intimidade entre os dois antigos amigos. Fix, cumpre dizer, já não compreendia nada. A conquista do Henrietta, a compra de sua tripulação, aquele Fogg manobrando como um marinheiro consumado,
Todo este conjunto de coisas o aturdia. Não sabia mais o que pensar, mas afinal, um gentleman que começava roubando 55 mil libras podia muito bem acabar por roubar uma embarcação. E Fix foi naturalmente levado a crer que o Henrietta, dirigido por Fogg, não iria de jeito nenhum para Liverpool, mas para algum ponto do mundo onde o ladrão, agora pirata, se poria tranquilamente em segurança. Esta hipótese, devemos confessar, não poderia ser mais plausível e o detetive começava a arrepender-se muito seriamente de ter embarcado nessa. O detetive Fix continuava acreditando, apesar de tudo, né, que eles passaram, ele continuava acreditando que o Phileas Fogg era o ladrão do banco. No dia 13, passaram pela extremidade da Terra Nova. São más paragens durante o inverno, sobretudo os nevoeiros são frequentes, os furacões temíveis. Desde a véspera, o barômetro, que baixara repentinamente, fazia pressentir uma mudança próxima na atmosfera. Com efeito, durante a noite, a temperatura se modificou, o frio tornou-se mais intenso e, ao mesmo tempo, o vento rodou para sudeste. Era um contratempo. Mr. Fogg, para não se afastar da sua rota, teve de ferrar as velas e forçar o vapor. Contudo, o andamento do navio foi diminuindo, tendo em conta o estado do mar, cujas imensas ondas quebravam. Os problemas começaram a aparecer. O navio começou a arfar violentamente em prejuízo da sua velocidade. O vento virava pouco a pouco furacão e já se previa o momento em que o Henrietta não pudesse mais se manter sobre as ondas. Mas Phileas Fogg era um marinheiro ousado, que sabia resistir ao mar e continuou o seu caminho sem sequer diminuir o vapor. O Henrietta, quando não podia levantar-se sobre a vaga, atravessava. O mar varria-lhe o convés, mas passava. Por vezes, a hélice emergia, agitando suas pás no ar, porém, o navio ia sempre em frente, apesar de toda essa ventania, essa tempestade. Dia 16 de dezembro, em resumo, o Henrietta não tinha ainda um atraso inquietante. Metade da travessia mais ou menos já estava feita e as piores paragens tinham sido vencidas. No verão, poderiam ter tido certeza de sucesso. No inverno, estavam à mercê do mau tempo. Passepartout não emitia sua opinião. No fundo, tinha esperanças e, se faltasse vento, punha fé no vapor. Ora, naquele dia o maquinista encontrou Mr. Fogg e falou acaloradamente com ele, sem saber bem porquê, por um pressentimento, sem dúvida, Passepartout experimentou uma vaga inquietação. E vamos prestar atenção agora, porque o Phileas Fogg vai receber uma notícia não muito boa. Conseguiu ouvir algumas palavras pronunciadas. Tem certeza do que disse? Perguntou Mr. Fogg. Certeza absoluta, senhor, respondeu o maquinista. Não se esqueça de que, desde nossa partida, temos tido as fornalhas sempre acesas e que, se temos suficiente carvão para ir a pouco vapor de Nova York a Bordeaux, não temos o bastante para ir a todo vapor de Nova York a Liverpool. A distância é bem maior, né? Passepartout tinha compreendido, ficou mortalmente inquieto. Ia faltar carvão e, tendo encontrado Fix, não conseguiu se conter de colocá-lo a par da situação. Pois então, lhe respondeu o agente com os dentes cerrados, julga mesmo que vamos para Liverpool? Claro que sim. Imbecil, respondeu o inspetor, que se afastou encolhendo os ombros. Esse detetive, não? Passepartout esteve a ponto de fazê-lo engolir o qualificativo, cujo sentido verdadeiro não podia, aliás, compreender, mas disse para si que o infortunado Fix deveria estar muito desapontado, muito humilhado em seu amor próprio, depois de ter seguido uma pista falsa em redor do mundo. E agora, que decisão iria tomar Phileas Fogg? Era difícil de imaginar. Entretanto, pareceu que o fleumático gentleman tinha tomado uma, porque naquela mesma tarde mandou chamar o maquinista e lhe disse: atisse o fogo e vá em frente até acabar completamente o combustível. Ai, 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 será que eles vão ficar parados?
no meio do mar? Instantes depois, a chaminé do Henrietta vomitava turbilhões de fumaça. O navio continuou ainda a andar a todo vapor, mas como tinha sido avisado, 2 dias mais tarde, dia 18, o maquinista fez saber que o carvão acabaria naquele dia. Que não deixem o fogo baixar, respondeu Mr. Fogg. Pelo contrário, abram as válvulas. Ai, ai, ai. Naquele dia, por volta do meio-dia, depois de ter tomado a altura do sol e calculado a posição do navio, Phileas Fogg fez vir Passepartout e deu-lhe a ordem de ir buscar o capitão Speed. Era como se tivessem mandado o bom moço desacorrentar um tigre. O capitão Speed ficou preso todos esses dias, né? Ele estava muito bravo. Com efeito, alguns minutos mais tarde, em meio a gritos e pragas, uma bomba chegava ao tombadilho. Esta bomba era o capitão Speed, e era evidente que ele iria explodir. Onde estamos? Tais foram as primeiras palavras que pronunciou no meio das sufocações de cólera. Restam 770 milhas para Liverpool, respondeu Mr. Fogg com uma calma imperturbável. Pirata! Exclamou Andrew Speed. Mandei-o chamar, senhor, para pedir que me venda o seu navio. Não, por todos os diabos, não! É que eu vou ser obrigado a queimá-lo. Queimar meu navio? Sim. Pelo menos seus autos, porque estamos sem combustível. Quer dizer, ele iria queimar a parte da madeira do navio, né? Queimar meu navio, gritou o capitão Speed, que já nem podia mais sequer pronunciar as sílabas. Um navio que vale 50 mil dólares. Aqui tem 60 mil, respondeu Phileas Fogg, oferecendo ao capitão um maço de banknotes. Isso teve um efeito mágico sobre Andrew Speed. Não se é americano sem que a visão de 60 mil dólares lhe cause uma certa emoção. O capitão esqueceu em um instante sua cólera, seu encarceramento, todas as queixas contra seu parceiro. O navio tinha 20 anos. Aquilo poderia vir a ser uma mina de ouro. Quer dizer, o navio já era velho, né? E o casco de ferro ficará para mim, disse em um tom singularmente doce. O casco de ferro e a máquina, senhor. Fechado? Fechado. E Andrew Speed, pegando o maço de banknotes, contou e embolsou. Durante esta cena, Passepartout estava lívido. Quanto a Fix, quase que teve um infarto. Quase 20 mil libras gastas e ainda por cima este Fogg abandonava ao vendedor o casco e a máquina, isto é, quase o valor total do navio. É bem verdade que a quantia roubada do banco era de 55 mil libras. Agora este navio me pertence? Claro, tudo que for de madeira, claro. Bem, faça demolir as divisões internas e aquecer a caldeira com os destroços. Imaginem o que foi preciso consumir de madeira seca para conservar o vapor com suficiente pressão. Naquele dia, o tombadilho, os camarotes do convés, as cabinas, os alojamentos, tudo foi abaixo. Quer dizer, eles começaram a destruir o navio inteiro para queimar toda a parte de madeira. No dia seguinte, 19 de dezembro, queimou-se a mastreação, as peças de substituição, as antenas. Abateram-se os mastros, foram cortados a machadadas. Passepartout rachando, cortando, serrando, fazia o trabalho de 10 homens, era um furor de demolição. No dia seguinte, 20, o Henrietta não era mais que uma embarcação rasa como um pontão. Mas, nesse dia, foi avistada a costa da Irlanda. Senhor, disse então o capitão Speed, que tinha acabado se interessando por seus projetos, lamento de verdade. Tudo está contra si. Não estamos senão diante de Queenstown. Ah, exclamou Mr. Fogg, é Queenstown esta cidade de que vemos as luzes? É Queenstown? Sim. Podemos entrar no porto? Não antes das 3, só com maré cheia. Esperemos, respondeu tranquilamente Phileas Fogg, sem revelar em seu rosto que, por uma suprema inspiração, iria tentar mais uma vez vencer a sorte adversa. Com efeito, Queenstown é um porto da costa da Irlanda, na qual os transatlânticos que vêm dos Estados Unidos deixam na passagem as suas malas postais. As cartas são levadas a Dublin por expressos sempre prontos para partir. Expressos são os trens, né? De Dublin chegam a Liverpool por vapores de grande velocidade.
Estas 12 horas que assim ganhava o Correio da América, Phileas Fogg pretendia também ganhá-las. Em lugar de chegar no Henrietta, no dia seguinte à tarde em Liverpool, chegaria ao meio-dia e, por conseguinte, teria tempo para estar em Londres antes das 8h45 da noite. Pela 1 da madrugada, o Henrietta entrou com o mar alto no porto de Queenstown e Phileas Fogg, depois de ter recebido um vigoroso aperto de mão do capitão Speed, deixava-o no casco arrasado do seu navio, que ainda valia metade do que tinha vendido. Os passageiros desembarcaram depressa. Fix, neste momento, teve um desejo feroz de deter o Sr. Fogg, mas não o fez. Por quê? Que combate se travava nele? Teria mudado de ideias a respeito do Mr. Fogg, compreender afinal que se enganara. Todavia, Fix não abandonou o Mr. Fogg. Subiu no trem de Queenstown à 1h30 da madrugada, chegou a Dublin com o dia nascendo e embarcou logo num desses vapores. Ao meio-dia menos 20, em 21 de dezembro, Phileas Fogg desembarcou afinal no cais de Liverpool. Chegou! Não estava a mais de 6 horas de Londres. Estava chegando, gente, 6 horas de Londres. Mas, neste momento, prestem bem atenção, Fix se aproximou, pôs a mão no seu ombro e, exibindo seu mandado, é o senhor Phileas Fogg, disse ele. Sim, senhor, eu o prendo em nome da rainha. E aqui terminamos o capítulo. O Phileas Fogg foi finalmente preso pelo detetive Fix. Eles chegaram, né, enfim, em uma localização que o mandado voltou a valer, né, ele tinha validade. Então o detetive Fix prendeu o Phileas Fogg. O Phileas Fogg estava apenas a 6 horas para chegar no seu destino e ganhar a aposta. Eu disse que esse capítulo era alucinante. Vamos ver o que vai acontecer no próximo capítulo, gente. Até mais, beijos. Tchau, tchau.